Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula pelo nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud, pela Escola Formação do Psicanalista, e hoje estamos iniciando o nosso módulo 7, um caso de histeria, 3 ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos de 1901 e 1905. Então, é uma aula pequena, introdutória, onde iremos falar sobre por que Freud retorna à questão dos casos clínicos histéricos, até entrar nos estudos sobre a sexualidade. Fragmentos da análise de um caso de histeria. Em 1895 e 1896, formulei algumas teses sobre a patogênese dos sintomas histéricos e sobre os processos psíquicos que ocorrem na histeria. E agora que, passando muitos anos, proponho-me fundamentá-las mediante o relato pormenorizado de um caso clínico que se deu tratamento, não posso furtar-me algumas observações preliminares com o propósito, em parte, de justificar por vários ângulos meu procedimento e, em parte, de reproduzir a proporções moderadas as expectativas que isso possa despertar. Lembrando que Freud, nos seus estudos, ele sempre volta ao estudo anterior, né? Pode ter passado 2, 3 ou 4, 5 anos, nunca passa de 6 anos. Freud volta a um estudo, olha, eu falei isso aqui naquela obra, ele ainda dá a data da obra que ele escreveu, e agora, repensando aquele ponto, eu faço aqui um acréscimo dentro desse estudo sobre aquele assunto. Então, Freud volta aqui nesse estudo, que é sobre a sexualidade, ele volta lá nos seus primeiros trabalhos sobre publicações pré-psicanalíticas, esboços inéditos, 1886 a 1889, estudo sobre histeria, 1893 a 1895. Ele volta, ele sempre vai retornar a esse ponto dos seus trabalhos de pesquisa, que isso é muito normal para quem é um pesquisador voltar a um ponto de pesquisa e ali reformular aquele ponto numa pesquisa atual. Foi, sem dúvida, incômodo para mim ter que de publicar os resultados de minhas investigações, aliás, de natureza surpreendente e pouco gratificante, sem que meus colegas tivessem possibilidade de testá-los e verificá-los. Não menos embaraçoso, porém, é começar agora a expor ao juízo público parte do material que se basearam aqueles resultados. Não deixarei de ser censurado por isso. Só que antes fui acusado de não comunicar nada sobre os meus pacientes, agora dirão que forneço sobre eles informações que não deveriam ser comunicadas. Espero que sejam as mesmas pessoas a mudarem assim o de pretexto para suas censuras e desse modo renuncio antecipadamente a qualquer possibilidade algum de eliminar suas objeções. Para quem quiser saber esse pano de fundo que Freud está falando, eu recomendo uma leitura que está lá na ementa sobre histerias, né, da, das primeiras publicações, aonde eu coloco uma obra, caso alguém não recebeu essa ementa e queira saber dessa ementa, eu posso enviar por e-mail, aonde tem um livro que eu coloco como pano de fundo desse discurso do Freud e dessas primeiras obras, de primeiras publicações sobre histeria, desde o volume 1 ao volume 3, é sobre as mulheres de Freud. Lá tem um pano de fundo desse trabalho que Freud teve com os seus pacientes histéricos e com aquelas pacientes que o estudo sobre histeria vai trazer, né, grandes contribuições ao trabalho da psicanálise e que deu aí origem à psicanálise. Contudo, mesmo que não dê importância a esses critérios estreitos e malévolos,
A publicação de meus casos clínicos continua a ser para mim um problema de difícil solução. As dificuldades são, em parte, de natureza técnica, mas em parte se devem à índole das próprias circunstâncias. Se é verdade que a causação das enfermidades histéricas se encontra nas intimidades da vida psicossexual dos pacientes, e que os sintomas histéricos são a expressão de seus mais secretos desejos recalcados, a elucidação completa de um caso de histeria estará fadada a revelar essas intimidades e denunciar estes segredos. Sim, o quadro histérico tem a ver com questões sexuais. Agora, os sintomas, né, são resultado daquilo que foi recalcado. Há pouco tempo, alguém falou que a histérica é fruto do recalque. Eu falei, peraí, mas tem tantas pessoas recalcadas que não são histéricas. Então, deixar bem claro aqui, o quadro histérico, especificamente o quadro histérico, tem uma questão sexual. Tem uma questão sexual, tá? Assim como o neurótico fóbico tem uma questão sexual, mas especificamente o quadro histérico tem uma questão ali sexual, de desejos recalcados que não teve aí como ter demanda de dar conta. Então, vamos ficar atentas às leituras desses textos e procurar reproduzir um texto ou um vídeo que não deixe o leitor ou aquele que vai assistir confuso. Peraí, como é que é isso aqui? O sintoma é resultado daquilo que está recalcado, não o contrário. É certo que os doentes nunca falariam, se lhes ocorresse, que suas confissões teriam a possibilidade de ser utilizadas cientificamente, e é igualmente certo que seria totalmente inútil pedir-lhes que eles mesmos autorizassem a publicação do caso. Nessas circunstâncias, as pessoas delicadas, bem como meramente tímidas, dariam primazia ao dever do sigilo. Médico e lamentariam não poder, não prestar nenhum esclarecimento à ciência. Em minha opinião, entretanto, o médico assume deveres não só em relação a cada paciente, mas também em relação à ciência. Seus deveres para com a ciência, em última análise, não significam outra coisa senão seus deveres para com os muitos outros pacientes que sofrem ou sofrerão um dia do mesmo mal. Assim, a comunicação do que se acredita saber sobre a causação e estruturas da histeria converte-se num dever. E é uma vergonhosa covardia omiti-la quando se pode evitar um dano pessoal direto ao paciente em questão. Creio ter feito tudo para impedir que minha paciente sofra qualquer dano dessa ordem. Escolhi uma pessoa cujas peripécias não tiveram que dar que dano dessa ordem, não, que tiveram Viena por cenário, mas antes uma cidadezinha distante de província e cujas circunstâncias pessoais devem, portanto, ser praticamente desconhecidas em Viena. Desde o início guardei com tal cuidado o sigilo do tratamento que apenas outro colega médico digno de minha total confiança pode saber que essa moça foi minha paciente. Desde o término do tratamento, esperei ainda 4 anos para a sua publicação, até tomar conhecimento de que que na vida da paciente sobreveio uma modificação de tal ordem que me permite supor que seu próprio interesse nos acontecimentos e processos anímicos a serem aqui relatados terá desaparecido. Como é evidente, não conservei nenhum nome que pudesse colocar na pista algum leitor dos círculos, círculos leigos. Além disso, a publicação do caso numa revista especializada
e estritamente científica servirá como garantia contra esses leitores não habilitados. Naturalmente, não posso impedir que a própria paciente sofra uma impressão penosa. Caso a história de sua própria doença venha cair acidentalmente em suas mãos, mas ela não saberá, por esse relato, nada de que já não tenha conhecimento, e poderá perguntar a si mesmo quem além dela poderia descobrir que é ela o objeto deste trabalho. Sei que existe, ao menos nesta cidade, muitos médicos que, por revoltante que possa parecer, prefere ler um caso clínico como este, não como contribuição à psicopatologia das neuroses, mas como um destino ao seu deleite particular. A esse gênero de leitores, posso assegurar que todos os casos clínicos que eu venha a publicar no futuro serão protegidos contra sua perspicácia por garantias semelhantes de sigilo, muito embora este propósito impunha restrições extraordinárias à minha disponibilidade de material. Então, Freud está dizendo aqui que muitos dos seus casos clínicos, né, sobre relatos de nomes de pacientes foram trocados, né, como ele vai substituir os nomes, né, e para que as pessoas não venham saber quem é realmente essa pessoa. Hum? Qual é o nome dessa pessoa? Ela realmente existiu? Não. São nomes trocados que Freud ali coloca para que ninguém tenha acesso de verdade, mas cada uma que leu, né? Como Berta, ela Berta é um nome criado, fictício, né? Ninguém sabe, na verdade, somente a paciente sabia o que estava sendo tratado ali, mas, por isso que eu indico para vocês, quem puder ler o livro As Mulheres de Freud, aparece lá o relato do nome dos bastidores dessas pacientes. Nessa história clínica, a única que até agora consegui fazer romper as limitações impostas pelo sigilo médico e por circunstâncias desfavoráveis, os aspectos sexuais são discutidos com toda a franqueza possível. Os órgãos e funções da vida sexual são chamados por seus nomes exatos. E o leitor púdico poderá convencer-se, por minha descrição, de que não hesitei em conservar sobre tais assuntos nessa linguagem, mesmo como uma jovem. Acaso devo defender-me também dessa censura? Reclamei para mim simplesmente os direitos do ginecologista, ou melhor, direitos muito mais modestos, e acrescentei que seria um sinal de singular e perversa lascívia por supor que essas conversas possam ser um bom meio para excitar ou satisfazer os apetites sexuais. De resto, sinto-me inclinado a expressar minha opinião a esse respeito, com algumas palavras tomadas de empréstimo. É deplorável ter de dar lugar a tais protestos e declarações num trabalho científico, mas que ninguém recrimine a mim por isso. Acuse-se antes o espírito da época, em virtude do qual chegamos a um estado de coisas em que nenhum livro sério pode estar seguro a sobreviver. Smith, 1902. Posso agora comunicar de modo as dificuldades técnicas de elaboração do relatório deste caso clínico. Essas dificuldades são muito consideráveis para um médico que tem de realizar cotidianamente 6 ou 8 desses tratamentos psicoterapêuticos e não pode tomar notas durante a própria sessão com o paciente, pois isso despertaria a desconfiança dele e perturbaria a apreensão do material a ser recebido por parte do médico. Além disso, ainda é para mim um problema não resolvido o modo como devo registrar para publicação a história de um tratamento mais prolongado. Um outro livro que eu indico aqui para compreender esta obra
e também as demais obras anteriores e as posteriores que nós iremos estudar aqui, é História da Psicanálise, tá? Eu não tenho ele em PDF lá no Telegram, mas eu posso, disponibilizar para vocês livros de Reuben Fine. Há outros livros muito bons, mas esse é muito categórico, a história da psicanálise. Ele não podemos confundir, mais uma vez eu venho aqui explicar, não vamos confundir história da psicanálise, tá? Esse é um dos livros que eu estou dando como referência, mas há outros, como O Tronco e os Ramos, História da Psicanálise na França, volume 1, volume 2, História da Psicanálise no Brasil, História da Psicanálise em São Paulo, História da Psicanálise no Rio de Janeiro, História da Psicanálise em Salvador e Bahia, mas esse pega um aspecto geral de o Reuben. Eh, Ele vai contar o desenvolvimento das teorias, vai contar os períodos históricos datados, mês e ano, o rompimento, dos psicanalistas que estavam com Freud, a começar com Jung, e por aí vai. Então, esse livro, eu não tenho ele em PDF, gente, não tenho, mas eu já estou dando a dica aqui para vocês, eu já coloquei em vários grupos, como grupos de leitura e outros grupos, dando dicas para comprar ele. Ele é um livro antigo, bem antigo, mas é de uma riqueza mu não vamos confundir história da psicanálise com história do movimento psicanalítico, que é totalmente institucional. História do movimento psicanalítico é um livro institucional, não tem nada a ver com a história propriamente dito da psicanálise. Nada a ver, gente, por favor, não vamos confundir isso. Nessa história clínica Nessa história clínica, a única que até agora consegui fazer romper as limitações impostas, sigilo médico, ah, passo agora a salientar o que será encontrado nesse relato e o que falta nele. O trabalho levava originalmente o título Sonhos e Histeria, que me parecia peculiarmente apto a mostrar como a interpretação dos sonhos se entrelaça na história de um tratamento e como sua ajuda podem preencher as amnésias, elucidarem-se os sintomas. Não foi sem boas razões que, no ano de 1910, dei um laborioso e exaustivo estudo sobre sonhos, interpretações dos sonhos. Ou seja, Freud está aqui voltando, dizendo, né? Volto a dizer mais uma vez a importância de estudarmos as obras do Freud. Tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui, né? De vez em quando eu ouço alguns desavisados, né? Ah, não vale a pena ler Freud. Não sei o que essa pessoa está falando, sinceramente não sei, né? Se toda a base da psicanálise contemporânea clássica é o Freud, né? Quem seria Lacan, Klein, Jung? Vamos deixar bem claro aqui, o próprio Jung, Féreze, todos beberam de Freud. Eu vejo uma grande ingratidão, né. Agora eu não entendo também, a pessoa diz ser psicanalista, mas odeia Freud. Estranho isso, né, porque Freud, ele está além do tempo, está além do tempo. Então, tá tudo aqui. Ah, vou trabalhar com psicanálise, compra um bom material de pesquisa sobre sonhos, simbologia, mitologia, arquétipos, se possível for numerologia, eh, semiótica, linguística, vai ajudá-lo no trabalho com sonhos. Mas os sonhos também trazem ali questões sintomáticas do sujeito, não somente histéricas, embora os sintomas são de ordem histéricas, né, gente? A ânsia de vômito, né, pavor, são aí sintomas histéricos, né? Precedência sobre
As publicações que tendencionava fazer acerca da psicologia das neuroses. Aliás, pude verificar, por sua acolhida, quão insuficiente é o grau de compreensão com que tais esforços são ainda hoje recebidos pelos colegas. E nesse caso, não era válida a objeção de que o material que se baseara minhas assertivas fora retido, sendo, portanto, impossível promover uma convicção de sua veracidade fundamentada em verificações. Ocorre que qualquer um pode submeter seus próprios sonhos ao exame analítico, e a técnica de interpretação dos sonhos é facilmente assimilável pelas instruções e pelos exemplos que ali forneci. Hoje, como naquela época, devo insistir em que o aprofundamento nos problemas do sonho é um pré-requisito indispensável para a compreensão dos processos psíquicos da histeria e de outras psiconeuroses, e que ninguém que pretenda furtar-se a esse trabalho preparatório tem a menor perspectiva de avançar um único passo nesse campo. Portanto, como neste caso clínico pressupõe o conhecimento da interpretação dos sonhos, sua leitura parecerá extremamente insatisfatória àqueles que não atenderem a este pressuposto. Então, Freud está dando aqui uma dica. Você pretende trabalhar com psicanálise? Estou dando aqui o pulo do gato para você. Procure conhecer, entender bem a interpretação dos sonhos. Não é? Freud dá-lhe dicas na toda a obra dele, que é o trabalho eh, do volume 4, 1900, né? Interpretações de sonho. Depois vem o volume 5, 1900 e 1901, onde ele também dá mais dicas de ter aí um material de pessoas, como eu acabei de falar aqui, tem um bom livro aí de simbologia, mitologia. Ah, André, são caros, mas procura construir o que você tem, né? Não precisa ser alguma coisa, tipo um tratado, pelo menos um periódico, né? Para ajudando aí na leitura, e à medida que construir o seu material de pesquisa, será de grande valia. Então, Freud dá dica aqui, olha, os sintomas vai reaparecer nesses sonhos aí, né? Não somente questões histéricas, mas também de outras neuroses, como neurose obsessiva, neurose infantil, né? Vai aparecer aí como dica. Em vez de em vez de um esclarecimento buscado, eles se encontrarão motivos de perplexidade nessas páginas. Certamente se inclinarão a projetar a causa dessa perplexidade no autor e declará-lo fantasioso. Na realidade, eh, essa perplexidade está ligada aos fenômenos da própria neurose. Sua presença ali só é ocultada por nossa familiaridade médica com os fatos e ressurge a cada tentativa de explicá-los. Só seria possível eliminá-los por completo se conseguíssemos rastrear cada elemento da neurose até os fatores com que já estivéssemos familiarizados. Mas tudo indica, ao contrário, que seremos levados pelo estudo das neuroses e fazer muitas novas suposições que depois se converterão pouco a pouco em objeto de conhecimento mais seguro. O novo, o novo sempre despertou perplexidade e resistência. Guardem isso. Página 22, um caso de histeria, os três ensaios sobre sexualidade e outros trabalhos. Olha que Freud fala. O novo sempre despertou perplexidade e resistência. E muitas vezes, e na maioria das vezes, esse novo está dentro do sujeito. Esse novo está dentro do sujeito. Todavia, seria errôneo supor que os sonhos e sua interpretação ocupam em todas as psicanálises uma posição tão destacada quanto neste exemplo. Se o presente caso clínico parece tão
privilegiado no que tange à utilização dos sonhos, em outros aspectos, se revelou mais precário do que eu teria desejado. Mas suas eficiências pretendem-se justamente as circunstâncias que possibilitarão sua publicação. Como já disse, eu teria sabido como lidar com o material do relato de um tratamento que tivesse entendido por um ano inteiro. Este relato, que cobre apenas 3 meses, pode ser remunerado e revisto, mas seus resultados permanecem incompletos em mais de um aspecto. O tratamento não prosseguiu até alcançar a meta prevista, tendo, tendo sido interrompido por vontade da própria paciente depois de chegar a um certo ponto. Sim, o paciente pode estar em transferência, em análise, para com seu analista, mas é aquilo que o Lacan fala. Cada um suporta, né, a verdade dele. Cada um suporta a sua verdade até onde dá. Psicanálise não é para esfregar a verdade na cara do sujeito. Até aqui deu, não dá, eu vou parar por aqui, eu não quero mais avançar, abrir mais portas. O paciente vai até onde ele suporta. Até onde ele suporta. Nessa ocasião, alguns dos enigmas do caso não tinham sequer sido abordados e outros se haviam esclarecido de maneira incompleta, ao passo que, se o trabalho tivesse prosseguido, teríamos, sem dúvida, avançado em todos os pontos até o mais completo esclarecimento possível. Assim, só posso oferecer aqui um fragmento de análise. Os leitores familiarizados com a técnica de análise exposta nos estudos sobre histeria talvez fiquem surpresos por não ter sido possível, em 13 meses, encontrar uma solução completa, ao menos para os sintomas abordados. Isso se tornará compreensível mediante minha explicação de que, desde os estudos, a técnica psicanalítica sofreu uma revolução radical. Naquela época, o trabalho de análise a partir dos sintomas e visava esclarecê-los após um outro. Desde então, abandonei essa técnica para achá-la totalmente inadequada para lidar com a estrutura mais fina da neurose. Agora deixo que o próprio paciente determine o tema do trabalho cotidiano e assim parto da superfície de que seu inconsciente ofereça a sua atenção naquele momento. Sim, é o paciente que diz onde é que quer que o analista toque. É a chamada direção do tratamento. Essa aqui é um assunto que está me incomodando. Uhum, vamos aqui. E ali o inconsciente vai fornecer materiais em cima daquele ponto que o paciente está trazendo. Vai fornecer. Então, não é o analista que diz, vamos mexer aqui. Não, não é analista. Mas eu fico incomodado. Então, reveja essa conta transferência o mais rápido possível. A análise é do paciente, não é nossa. Mas, deste modo, tudo que se relacionar com a solução de determinado sintoma emerge em fragmentos entremeado com vários contextos e distribuindo por épocas amplamente diversas. Apesar dessa aparente devastagem, a nova técnica muito superior à antiga, incontestavelmente a única possível. Ante o caráter incompleto de meus resultados analíticos, não me restou senão seguir o exemplo daqueles descobridores que têm a felicidade de trazer à luz do dia, após longo sepultamento, de inestimáveis, embora muito mutiladas relíquias da antiguidade. Restaurei o que faltava, segundo os melhores modelos que me deram conhecidos
e outras análises, mas como um arqueólogo consciencioso, não deixei de assinalar em cada caso o ponto onde minha construção se superpõe ao que é autêntico. A outra espécie de deficiência que eu mesmo introduzi internacionalmente, intencionalmente, é que, em geral, não produzi o trabalho interpretativo a que as associações e comunicações da paciente tiveram de ser submetidos, expondo apenas seus resultados. A parte os sonhos, portanto, a técnica do trabalho analítico só foi revelada em muitos poucos pontos. Ocorre que meu objetivo, neste caso clínico, era demonstrar a estrutura íntima da doença neurótica e o determinismo de seus sintomas. Só levaria uma inextricável confusão se eu tentasse, ao mesmo tempo, cumprir também a outra tarefa para a fundamentação das regras técnicas, a maioria das quais foi descoberta de maneira empírica. Seria preciso coligir material de muitos casos clínicos. Contudo, não se deve imaginar que foi particularmente grande a observação produzida pela omissão da técnica neste caso. Justamente a parte mais difícil do trabalho técnico nunca entrou em jogo com essa paciente, pois o fator da transferência, considerado no final do caso clínico, não foi abordado durante o curto tratamento. De uma terceira espécie de deficiência neste relato, nem a paciente nem o autor têm culpa. Ao contrário, é óbvio que o único caso clínico, ainda que fosse completo e não desse margem a nenhuma dúvida, não poderia dar resposta a todas as questões levantadas pelo problema da histeria. Não pode dar-nos conhecimento de todos os tipos dessa doença, nem de todas as formas da estrutura interna da neurose, nem de possíveis de relação entre o psíquico e o somático encontrados na histeria. Não é justo esperar de que o único caso mais o que ele pode oferecer. E quanto aos que até agora não quiseram acreditar na validade universal e sem exceções da etiologia psicossexual da histeria, eles dificilmente ficarão convencidos disso, tomando conhecimento de um único caso clínico. Melhor fariam em adiar seu julgamento até adquirirem por seu próprio trabalho o direito de ter uma convicção. Então, Freud está dizendo aqui que ele não esgotou o seu trabalho de pesquisa sobre histeria e não tem respostas. E realmente a psicanálise não é para isso, não é para dar respostas sobre quadro clínico. Por isso que a psicanálise não existe alta. Eu vou dar alta ao meu paciente. De vez em quando eu escuto alguns relatos de alguns colegas da saúde mental, né? Eu dei alta para o meu paciente. Como assim? Tem uma questão estrutural ali. Como assim deu alta para esse paciente? São questões que ouvimos na clínica, né? Às vezes eu me pergunto se é a clínica do paciente ou se é desse profissional. Obrigado, gente, por essa aula introdutória. Qualquer dúvida sobre esse capítulo, por favor, não deixe de perguntar. E até a próxima videoaula, gente linda.